Se você abrir a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes, capítulo 11, a partir do verso 9, encontrará o nosso texto. Eclesiastes, quase no meio da Bíblia. Depois de Salmos vem Provérbios, depois de Provérbios vem Eclesiastes. Ajuda aí o seu vizinho a encontrar o texto. Compartilha com ele a sua Bíblia. Abençoa o seu irmão, a sua irmã. Eclesiastes, capítulo 11. Eu vou ler o verso 9, o verso 10 e o primeiro verso do capítulo 12. E o tema sobre o qual queremos refletir é este: 3 conselhos para a juventude. Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 9. O autor, Salomão, diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e anime-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne o mal, porque a mocidade e a aurora da vida são vaidade. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Que Deus abençoe a sua santa palavra, aplicando-a aos nossos corações. O livro de Eclesiastes, o mais filosófico livro da Bíblia, foi escrito por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E tudo na vida de Salomão foi superlativo. Salomão foi o homem mais inteligente que já existiu. Deus lhe conferiu uma sabedoria que não encontrava par no mundo da sua época. Salomão construiu um templo tão grande, rico, luxuoso, que ficou conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo. Salomão expandiu as fronteiras de Israel de tal maneira que nunca antes e nunca depois aquele povo governou tantas terras de tantas pessoas quanto Salomão. Ele foi um grande rei. Mas assim como ele foi grande nos seus acertos, foi grande nos seus erros também. E como tudo em Salomão era superlativo, era exagerado, quando ele caiu, a terra tremeu. Porque Salomão se afastou do Deus que o havia abençoado. Daquele Deus que na sua juventude ele havia abraçado como seu Senhor. E a Bíblia diz que Salomão cometeu muitos erros. E agora, na velhice, vendo a morte se aproximar, Salomão, amargurado, desiludido, um tanto cínico, se põe a especular sobre a vida. E é neste momento que nós vamos encontrá-lo quando escreve o livro de Eclesiastes. E esse contexto do livro precisa ser entendido, porque no livro Salomão está buscando reencontrar o sentido da vida. E lá no último versinho ele reencontra, mas antes ele coloca algumas questões que refletem não a verdade que ele encontrou, mas as frustrações que ele viveu. Quando eu pastoreava em Paú, em Vila Velha, era muito legal porque o ponto de ônibus ficava no meio do caminho entre a Igreja Batista e a Igreja Assembleia de Deus. E quando terminava o culto, a gente se encontrava no ponto de ônibus, trocava ideia, perguntava como é que foi o culto lá. Hoje foi uma bênção, era muito legal. E um dia eu estava no ponto de ônibus e havia ali uma senhorinha da Assembleia de Deus, com aquele vestido comprido, aquele coque, cabecinha branca, muito fofa. E nós estávamos conversando, esperando o ônibus para ir para casa. E a irmã me falou, aquela velhinha me falou: eu estou lendo, pastor, o livro de Eclesiastes, nunca tinha lido, estou lendo. Falei: minha irmã, parabéns. E aí ela falou: aquele menino não era muito crente não, né?
E eu achei fantástica a observação dela, porque provou que estava realmente entendendo, prestando atenção, porque assim é o livro de Eclesiastes. É o desabafo, é alguém pensando alto e colocando no papel as suas frustrações, porque se afastou de Deus. Mas como eu disse aos irmãos, no finzinho do livro, ele reencontra o caminho, e ele termina dizendo: este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que seja encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Depois de ter estudado tanta filosofia, depois de ter experimentado tanto prazer, a vida de Salomão voltou ao começo. E ele disse: olha, a verdade estava aqui na minha cara o tempo todo, mas agora eu já desperdicei a minha vida. Eu já joguei a minha vida fora. E então, por não querer que outros cometessem os erros que ele cometeu, Salomão escreveu no capítulo 11, o verso 9 e o verso 10, e no capítulo 12, o verso 1, como conselhos aos jovens. Conselhos alcançados por alguém que foi muito inteligente, que nem sempre fez bom uso dessa inteligência, alguém que teve toda a riqueza, todo o poder para realizar qualquer sonho que lhe viesse à mente. Meninos, meninas, muitas das coisas pelas quais vocês hoje estão lutando, Salomão já tinha. Ele era o homem mais rico do mundo, ele era o homem mais poderoso da região, não havia obstáculos à realização de nenhuma das suas vontades. Mas este homem nos deixa a sua experiência. E eu disse há pouco tempo que há 3 diferenças entre o inteligente, o sábio e o tolo. O inteligente é aquele que aprende com a própria experiência. O sábio é aquele que aprende com a experiência do outro. E o tolo é aquele que não aprende de jeito nenhum. Então, o convite da palavra de Deus hoje, principalmente para você que é adolescente, para você que é jovem, é aprender com a experiência de Salomão. E ele, através dele, Deus nos dá conselhos importantes, 3 conselhos para a juventude. O primeiro conselho está no versículo 10, e nós poderíamos resumi-lo com as seguintes palavras: viva intensamente. Olha o que Salomão está nos dizendo aqui, sob a direção do Senhor, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 10. Afasta do teu coração o desgosto, remove da tua carne o mal, porque a mocidade e a aurora da vida são vaidade. Outras Bíblias traduzem assim: porque a mocidade e a adolescência são vaidade. Salomão usa muito essa palavra em Eclesiastes, vaidade. E ele a usa no sentido de uma coisa que é passageira, que acaba depressa. Então o que Salomão está aconselhando aqui os meninos e as meninas é o seguinte: cara, aproveita a tua adolescência. Aproveita a tua juventude. Vive intensamente, porque passa depressa. É vaidade, é sopro ligeiro. A juventude não se parece nada com aquelas estátuas de mármore que duram séculos. Ela se parece mais com um sorvete de casquinha que derrete muito rapidamente. E antes que você se dê conta, você está conversando com os seus amigos e amigas casados e com filhos sobre como eram bons os velhos tempos. As traquinagens que vocês faziam, as dificuldades que vocês enfrentavam. Não é, Maiara? Passa depressa, voa, é vaidade, diz Salomão. E ainda que a adolescência seja uma época meio turbulenta, e ainda que algumas pessoas sofram ao passar pela adolescência, afinal a gente deixa de ser criança, ainda não é adulto, aparecem as espinhas que ninguém merece. E a voz falha, a gente gosta de quem não gosta da gente, quem gosta da gente a gente não gosta de volta. É uma complicação, um sofrimento, uma paixão, uma agonia. Mas passa depressa. E acredite, você vai sentir saudade.
Você vai sentir falta. Então, olha o que Salomão diz para você que é adolescente. Remova da sua carne o mal, afaste do seu coração o desgosto, porque a mocidade e a aurora da vida são vaidade. Tira o desgosto, tira o mal, a amargura. Sabe, paixão recolhida, tira. Rebeldia, tira. Mágoa, arranca. Tire da sua vida coisas que te entristecem. Uma poetisa chamada Nadine Ster escreveu um poema bonito chamado Instantes. Você pode procurar depois na internet. Ela escreveu esse poema quando completou 80 anos. E parecido com Salomão, ela, ao chegar a uma idade mais avançada, quis compartilhar o que tinha aprendido da vida. E do alto dos seus 80 anos, Nadine Ster escreveu este poema que começa com uma frase maravilhosa. Ela diz o seguinte: se eu pudesse viver a minha vida novamente, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Fantástico. Porque isso é a definição da vida, não é? A gente passa pela vida se preocupando com coisas que acabam não acontecendo. E essas preocupações ocupam 90% do nosso tempo. E ela disse, olha, se eu pudesse viver de novo, se eu nascesse de novo com a experiência que eu tenho, uma coisa é certa que eu mudaria. Teria menos problemas imaginários. Teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Então, descomplica, simplifica, desencuca, desencana e vai viver. Acaba com essa história de perfeccionismo, de complexo de inferioridade, de que o mundo inteiro está errado, de que ninguém gosta de você. Não dê atenção demasiada aos problemas, às dificuldades, àquele coleguinha que falou com a coleguinha que falou. Olha, tenha mais problemas reais e menos problemas imaginários. Aproveite a sua juventude. Aproveite a sua adolescência, viva intensamente, porque vai passar. E quando você se der conta, já passou. E aí os cabelos ficam brancos, a barriguinha cresce, e algumas outras coisas que eu não vou adiantar para você, para não dar spoiler. Combinado? Então o primeiro recado é esse para você. Viva intensamente. Curta a sua adolescência, desfrute a sua juventude. Deus deu ela de presente para você. Aproveita, vive. O segundo conselho que Salomão nos dá, orientado por Deus, poderia ser resumido nessa frase: viva corretamente. Então, primeiro, vamos lembrar? Viva intensamente, mete a cara, vai lá, vive. Não seja um espectador da vida. Entre em campo, sobe no palco, vai para a pista, corre a corrida, tem experiências para contar, cicatrizes para mostrar. Não passe pela vida, viva. Agora, tenha cuidado de viver corretamente. E sobre isso Salomão nos fala no versículo 9, que parece muito parecido com o versículo 10, mas termina com um alerta. Salomão diz, alegra-te jovem na tua mocidade, e anime-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. O versinho irmão gêmeo desse, no Novo Testamento, é aquele onde Tiago fala, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então viva corretamente, sabe por quê? Porque a adolescência e a juventude são a época da semeadura. Eu senti o chamado para o ministério quando tinha 16 anos. Com 17 anos estava no seminário. Com 25 anos estava me casando, com 21 anos pastoreava uma igreja. A minha vida hoje, sob muitos aspectos, é a colheita
de coisas que foram semeadas lá atrás, e a vida de nenhum dos irmãos é diferente. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Graças a Deus, ainda dá tempo de plantar. E a gente segue plantando e colhendo até o último sopro de vida, mas a adolescência, a juventude é uma época estratégica. E é por isso que o diabo disputa a tapa a alma do adolescente, o coração do jovem, porque ele sabe que feridas infligidas ali, desvios infligidos ali, resultarão em uma colheita desgraçada anos mais tarde. E é tudo que o diabo quer, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, querido, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, viva corretamente. Viva intensamente, mas viva corretamente. Pastor, como é que eu posso viver corretamente? Cerque-se de bons conselheiros. Escute o que diz a palavra de Deus. E posso te dar uma dica poderosa? Escuta seu pai. Escuta sua mãe. Eles amam você. Eles querem o melhor para você. Alguns anos atrás, lá nos Estados Unidos, uma família estava passeando numa região ali da Flórida, e um menino chegou perto demais da água, foi abocanhado por um jacaré. Lá eles não chamam de jacaré, é aligator, mas é tudo parente. Então aquele jacaré pegou o menino pela perna e arrastou para dentro do rio. Ele começou a gritar, a mãe ouviu os gritos, entrou dentro do rio, agarrou o menino pelo braço e começou a puxar. A certa altura havia ali um cabo de guerra dentro do rio. O jacaré puxando o garoto pela perna, a mãe puxando o garoto pelo braço. E ficou naquele drama até que outras pessoas ouviram e vieram em socorro e se juntaram àquela mulher, e o jacaré foi afugentado e o garoto foi salvo. E ele virou celebridade. Então agora lá na escola todo mundo queria saber da história do menino que tinha sido salvo da boca do jacaré, e ele deu entrevista, apareceu na televisão. E numa dessas entrevistas, o repórter perguntou para ele, né, olha, e o jacaré deixou marcas em você? O garoto subiu a calça e mostrou ali as marcas dos dentes do jacaré. E o repórter deu aquele destaque e falou, rapaz, que experiência, que aventura, você vai ter aí esse troféu para você exibir o resto da sua vida, as marcas. O menino interrompeu o repórter e disse, mas não é só nas pernas que eu tenho marcas, não. Aí ele levantou a camisa e mostrou o braço e disse, essas aqui foram os dentes do jacaré, essas aqui as unhas da minha mãe. E aquele menino, na sua simplicidade, na sua alegria de criança, falava com mais orgulho das marcas nos braços do que das marcas nas pernas. Meninos, jovens, adolescentes, deixa eu falar para você uma coisa. Tem um jacaré bocudo querendo arrastar você para baixo. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. E se você tem nos braços a marca das unhas do seu pai, da sua mãe, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Porque essas marcas foram feitas pelo ódio e pela fome, mas essas aqui pelo amor, pelo carinho, pelo zelo, pela preocupação. O pai, a mãe, que se arrisca a perder o seu amor, a perder a sua admiração, a perder a sua amizade, mas ele não quer que você se perca. E coloca a sua felicidade acima da dele, acima da dela. Quantos aqui têm marcas
das unhas da sua mãe nos braços, ou do seu pai. Ou se não tem nos braços, mas tem na memória, tem na alma, tem no coração. Então ouça o que eu digo, viva corretamente, porque por todas as coisas Deus te trará a juízo. E o que você plantar hoje, você vai colher amanhã. A terceira e última dica que o sábio nos deixa, e eu quero lembrar que ele está falando sobre a orientação do Espírito Santo neste momento, é viva sabiamente. E aqui há um degrau a mais, porque viver sabiamente é mais do que viver corretamente. Poucos vivem corretamente, mas um número ainda menor vive sabiamente. Viver corretamente tem a ver com não errar. Viver sabiamente tem a ver com acertar. Viver sabiamente tem a ver com ser útil, alcançar um propósito, deixar um legado, ser tudo o que se pode ser, contribuir com tudo o que se pode contribuir, deixar no seu rastro as mais belas marcas. Isso nos leva a Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, que provavelmente é o versinho mais famoso do livro de Eclesiastes. Fala junto comigo, você que sabe. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. O que Salomão está dizendo aqui para a gente? Irmãos, isso aqui me toca, me emociona, porque é tão pessoal. É tão pessoal. O que Salomão está dizendo aqui agora para a gente é o seguinte: olha, não façam o que eu fiz. Porque eu cheguei a uma fase da vida que eu considero os meus anos maus, os meus dias ruins. E eu falo da vida que eu tenho, não tenho prazer nela. E se você quiser saber do que Salomão estava falando, leia o livro de Eclesiastes. Um homem amargurado, experimentou de tudo, todos os prazeres que a carne pode oferecer, todas as experiências que o dinheiro pode proporcionar. Um velho amargo, desiludido, angustiado, porque se afastou de Deus. Talvez tenha se afastado dos bons conselhos do seu pai, o rei Davi, que quando pequeno lhe orientava dizendo: Salomão, meu filho, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E então aquele homem agora, do alto da sua experiência, diz: lembrem-se do Criador de vocês, no tempo da mocidade de vocês. Porque senão vai acontecer com vocês o que aconteceu comigo. Vocês vão chegar a uma época em que vão olhar para a vida e dizer: não tenho prazer nela. E tantos são os que se suicidam, os que arrancam a própria vida. Meus amados, alguns dos países mais ricos do mundo, como o Japão e a Suíça, são os campeões do suicídio. No nosso país, o estado com maior número de suicídios é o estado do Rio Grande do Sul. Não é o mais pobre, não é o menos instruído, muito pelo contrário. Mas quando a gente se esquece de Deus nos dias da nossa mocidade, a gente chega a um ponto da vida em que a vida se torna um peso, um fardo. E Salomão está dizendo: não faça o que eu fiz. Aprenda com a minha experiência. Você não tem que ir lá, experimentar e se machucar. Aprenda comigo, com a minha experiência. Eu louvo a Deus porque lá nos últimos 2 versinhos, como eu li para você, Salomão reencontra o caminho, se arrepende. Eu acredito que ele foi para o céu, que eu vou encontrá-lo lá em cima. Mas vou dizer para ele: cara, você salvou a sua alma, mas perdeu a sua vida. Desperdiçou todo o potencial, toda a alegria que Deus poderia dar a você. E ele vai falar: foi isso mesmo. E foi por isso que eu escrevi Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Não façam o que eu fiz. Não venham parar onde eu vim parar. Lembrem-se do Criador de vocês. Não basta ser inteligente.
Não basta ser estudioso, não basta ser responsável, não basta ser respeitador. Todas essas coisas são necessárias, todas essas coisas ajudam, mas nenhuma dessas coisas é suficiente. Você precisa de Deus. Entregar a sua vida a Jesus, porque só Jesus pode conduzir você a pastos verdejantes, a águas tranquilas, matar a sede da sua alma. Salomão tinha ouvido tudo isso do pai dele e se esqueceu. Então se lembre de Salomão, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Viva sabiamente. Meu querido, minha querida, uma vida não é boa porque nunca caímos, e sim porque Deus nos levantou cada vez que tropeçamos. Uma vida não é boa porque adquirimos riquezas, e sim porque fizemos amigos. Uma vida não é boa porque nos cansamos de experimentar coisas excitantes, mas porque não nos cansamos de fazer o bem. Uma vida não é boa porque fomos felizes sempre, mas porque sempre ajudamos os outros a encontrar a felicidade. Uma vida não é boa porque ganhamos muitas brigas, mas porque muitas vezes escolhemos não brigar. Uma vida não é boa porque conquistamos muitas coisas, mas porque soubemos conservar o que conquistamos. Uma vida não é boa por causa do prazer experimentado, mas por causa da missão cumprida. Uma vida não é boa por causa do apego ao mundo, mas por causa do amor a Deus. Tenha uma boa vida. Tenha uma boa vida. Tenha uma boa vida. E que Deus te abençoe. Nós vamos cantar. E a pergunta que eu faço a você esta noite é: você vai aceitar os conselhos daquele que tanto amou e ama você? Se Jesus entregou a vida dele numa cruz por você, não há dúvida de que ele ama você. E se na palavra de Deus você encontra esses conselhos, irá segui-los. Que você tenha um amanhã abençoado. Mas lembre-se que para ter um amanhã abençoado, você precisa ter um hoje de rendição e de entrega.